Oi, Má. Oiê, boa noite. Que gostoso ver vocês de novo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Boa noite, minha professora querida. Mames. Boa noite, como passaram a semana? Tudo bem? Eu tava ansiosa para ver vocês de novo. É muito gostoso compartilhar esses momentos com vocês. Nossa, enche o coração de alegria, sabe? A gente vai falar bastante do timo hoje, do chácara cardíaco, e ver vocês entrando assim dá uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. Eu já vou começar falando porque hoje o assunto é um pouco amplo, né? É vasto, é complexo e é um assunto que com certeza não vai se esgotar hoje, né? Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Não tá travando? Tudo certo? Então, hoje eu vou começar falando um pouquinho, me apresentando, né? Que eu tô vendo que tem gente aí que eu não conheço. Meu nome é Camila, eu sou enfermeira de formação. Depois de 5 anos da minha formação, eu fiz uma pós-graduação em medicina chinesa no CETN. Comecei a atuar com acupuntura e da acupuntura foi abrindo um leque imenso, né, para outras terapias integrativas. E hoje eu sou terapeuta floral, trabalho com cromoterapia, cristaloterapia. A Rose foi minha professora, que está aí, foi minha professora no CETN de aurículo francesa, uma excelente técnica. E depois estudei cristais com ela. Uma profissional, uma professora maravilhosa, uma amiga, né? E aromaterapia clínica, então eu tenho um leque aí de recursos terapêuticos para atuar na área da saúde física, emocional e mental, né? Integrando todos os campos. E hoje a gente vai falar bastante disso. A Carol, vou chamar a Carol, ela é minha amiga desde a época da escola, nos conhecemos na 4ª série, no Mariward, no Tatuapé, e a gente nunca se largou. A amizade virou aí um meio de fazer com que nós nos uníssemos aí num propósito de vida maior, né? Que é as terapias aí, a psicologia aliada às terapias integrativas, e hoje nós temos um projeto juntas que chama Rashi na Saúde Integrativa, onde a gente tem já o projeto da oficina de mandalas, né? Como muitos de vocês conhecem. E temos vários outros projetos aí em andamento. E agora com as lives a gente vai abrindo mais ainda a mente, né? Então eu vou chamar ela para a gente começar o tema, tá bom? Oi, gente, boa noite. Oi, Cá, boa noite. Estão me ouvindo bem aqui? Só ajeitar a imagem, que só na hora que a gente entra que consegue ver como é que vai ficar a imagem, né?
E mesmo assim a gente vê diferente do que eles, viu, eu acho. Com certeza. Estão vendo bem? Ficou meio escuro aqui. Agora ficou, mas eu acho que é quando convida as pessoas, quem fica na parte de baixo, eu acho que escurece mesmo a tela. Eu tô achando isso. Porque com a Maíra foi assim na sexta-feira, É, na terça também, e a gente se falou agora há pouco e e tava tava normal, bom. tava. Tava bom. Bom, Mas tá bom. da próxima vez eu vou colocar, da próxima live eu vou pegar um abajur, vou pôr assim bem forte no meu rosto, Um um holofote na cara. holofote. Porque aqui onde eu tô, o ambiente tá bem claro aqui, né? Então, bom, É, mas é. tudo bem. Bom, só pegar um gancho aí do que a Camila falou, da apresentação, né? É, eu sou psicóloga de formação, tenho algumas especializações, algumas na área complementar, na área holística, mas de formação mesmo eu sou psicóloga e também coach, então consigo aí trabalhar juntando essas duas ferramentas. Minha experiência, sempre trabalhei em RH, desde que eu fazia faculdade, quando eu me formei, sempre fiquei na área de RH. E aí, em 2015, eu migrei aí, né, da área de RH, saí da empresa e resolvi seguir a carreira de clínica, que já era uma coisa que eu tinha latente, algo a se realizar, mas com muito medo. E a Camila foi uma das pessoas da área clínica, né, que me incentivou, que me deu apoio no começo, com conteúdos, até com troca de experiências e de atendimentos, né? Como ela mesmo disse, o tema de hoje tem tudo a ver com esse complemento dessa parte da terapia holística, essas terapias complementares com a psicologia. Então, ela tem aí uma bagagem muito forte nessa minha área clínica. Então é isso. Não sei, Cássia, quer que eu complemente com mais alguma coisa da minha apresentação, mas acho que basicamente é isso, né? Para quem não conhece. Sim. Sim, a gente tem bastante troca aí de experiência de atendimento, porque os pacientes que eu atendo precisam de psicoterapia, precisam do trabalho dela, precisam de um suporte mais interno, né? Mais profundo, que eu não sou psicóloga, eu não posso dar. E ela também é terapeuta reikiana, que é uma técnica maravilhosa que eu não tenho, né? E coach, né? E ela usa umas ferramentas de coach muito legal nos atendimentos. Então, a gente está sempre uma indicando o paciente para outra, e o trabalho com os pacientes que passam comigo e com ela acelera, né, um pouco o processo e é menos doloroso, menos sofrido, porque todo o processo de autoconhecimento traz muitas dores, né? Traz muita transformação, e toda transformação traz dor, né? Traz um pouco de sofrimento antes de ter a cura, antes de ter a libertação, a mudança mesmo do padrão. Então, as nossas ferramentas aí se complementam, né? Eu até comentei com você essa semana de que eu queria fazer uma live falando dessa minha experiência, mas não tem como, porque em toda live dá para falar sobre isso, né? É, Essa junção da psicologia com a terapia holística, porque é um complemento mesmo do. O falar é muito bom, né? Nós psicólogos aqui temos a formação toda de que o falar é uma ferramenta muito boa. Quando você fala, você se escuta, né? Você, enfim, tem sim, uma série de coisas que a fala nos traz. sim. Mas o falar é muito dolorido também, né? E aí a gente busca o recurso de algo que dê um equilíbrio, né? Essa habilidade emocional, esse equilíbrio emocional através dessas ferramentas da área holística. Sim, sim. É isso aí. Dá pra gente fazer uma live só disso, porque é muito assunto. Tem muito assunto. Dá pra gente falar mais profundamente sobre isso, sim. Então vamos começar, né? Eu queria começar falando, seguindo uma ordem, né? E iniciar falando qual que é a relação, né? Qual que é a relação da imunidade física com as emoções?
né, com as nossas emoções. Por que que as emoções influenciam no sistema imunológico e fazem com que a nossa imunidade caia dependendo do que a gente sinta, né? E os pensamentos e os comportamentos também. Então, vamos voltando o olhar para a medicina ocidental, para a ciência, né, para o que a gente conhece aí na área médica. A ciência fala hoje que existem três pilares do sistema imunológico. As glândulas suprarrenais, a espinha dorsal e, mais recentemente, a ciência descobriu que o timo também faz parte do sistema imunológico. Porque antigamente pensava-se que o timo não tinha função nenhuma. Vocês sabem onde é o timo? O que é o timo? O timo é uma glândula que fica entre os dois mamilos, aqui bem no centro do peito. Quando você põe a mão, você faz uma massagem assim, no sentido horário, você sente ele bem dolorido. Aqui é a glândula timo. Essa glândula, conforme a gente é bebê, a gente nasce, essa glândula ela reduz, ela começa a regredir, ela começa a diminuir. Então, achava-se que essa glândula não tinha mais função nenhuma, né, conforme a gente fosse crescendo. E aí, estudos científicos mais recentes mostraram que não, que o timo, ele também está envolvido na produção de linfócitos T, né, que são células do sistema imunológico. As glândulas suprarrenais, o que elas fazem no sistema imunológico? Elas produzem aqueles hormônios tão famosos, né, que a gente conhece do estresse, os famosos hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, né? Todos os corticosteroides, né? Esses hormônios, então, eles são liberados em maior quantidade conforme o nível de estresse aumenta, né? Então, como que funciona isso? O hipotálamo identifica, eu vou falar assim, bem resumido, tá, gente? Porque isso aqui é uma aula de sistema endócrino que não dá, né? Para entrar em detalhes. Então, como que funciona, assim, bem resumido para vocês entenderem? O hipotálamo, ele identifica as emoções, né? E ele manda uma mensagem para as glândulas suprarrenais e essas glândulas, elas vão produzir cada vez mais os hormônios do estresse, né? Esses hormônios que são nocivos para o organismo. E esses hormônios, eles liberados em alta quantidade, eles diminuem o sistema imunológico, deixam o sistema imunológico mais fraco. E eles também impedem a produção de hormônios do prazer, de hormônios da felicidade, né? E aí deixa a gente mais propenso a ter doenças e infecções, né? Essa é a função da suprarrenal. O timo, né? Como que o timo age aí no sistema imunológico? Então, o timo, ele também está envolvido na sensação, no sentimento, né? Nas emoções. Então, o que acontece? A gente sente, a gente pensa, né? E a gente sente o medo. Vamos falar do medo e da tristeza, que são os sentimentos que estão mais envolvidos aí na liberação desses hormônios mais nocivos, né? Então, a gente tem o medo, né? Quem sente aí muito medo, quem sente muita tristeza. Essas duas emoções, e o pessimismo, né? O pessimismo é um pensamento pessimista e um comportamento pessimista. Então, vamos falar de emoção, medo e tristeza, pensamento e comportamento, pessimismo, tá? Então, quando o organismo, o hipotálamo identifica essas emoções e manda o sinal para o corpo, para a suprarrenal e para o timo, o que acontece? Vai acontecer uma ativação de outras sensações e vai gerar ansiedade, mais ansiedade, vai gerar estresse e vai gerar depressão, né? Tudo isso junto vai deprimir o sistema imunológico e deixar a gente suscetível, né? Suscetível a doenças e infecções. Isso qualquer pessoa, não são só pessoas idosas, não são pessoas que estão doentes, pessoas saudáveis, isso acontece com todo mundo, tá? Então vamos focar no timo.
O timo, olha só que interessante, ele deriva de uma palavra grega, que é timos, que significa energia vital. Energia vital. Então, né, daí a gente vê a importância que ele tem. E quando a gente toca, a gente sente dor nele, né? Tem muita estagnação aqui de emoção, de sentimento. Na medicina chinesa, olha só, a gente falou da medicina ocidental, o significado do timo na palavra no grego, e agora na medicina chinesa. Na medicina chinesa, aqui no timo, tem o ponto VC17, que é um ponto que em chinês chama morada do Shen. Morada do Shen. O Shen é a alma, né? Esse ponto é um ponto mestre da energia vital para a medicina chinesa. E qual que é a função dele quando a gente põe uma agulha nele? Ele desbloqueia e tira todas as estagnações emocionais que a gente carrega. Então, ele trata o nosso emocional, esse ponto na medicina chinesa, né? Na medicina indiana, na medicina ayurvédica, né? Aqui fica o chácara cardíaco. E os chakras, eles são ligados no corpo físico, né? Porque o chácara, ele está no corpo energético, no espírito, né? Em outro corpo. O chácara cardíaco, ele está ligado no físico através das glândulas. Todo chácara que a gente tem se liga no corpo através dos plexos de glândulas, dos plexos endócrinos. Então, o chácara cardíaco, ele se liga no corpo através da onde? Da glândula timo. Então, nada é por acaso, né? Tá tudo interligado. Então, na medicina ayurvédica, o chácara cardíaco, ele trabalha o quê? O centro das emoções. É um ponto que a gente usa, a Carol faz reiki, né? Aplica lá no chácara cardíaco. Para quê? Para liberar emoções reprimidas, estagnadas, né? Medos, frustrações, tristezas, excesso de preocupação, que segundo essas medicinas, tanto a chinesa como a ayurvédica, fica tudo guardado aqui no peito, no coração, né? E aí o que acontece? Essas emoções estagnadas, paradas, não trabalhadas, não digeridas, não dissolvidas, elas vão debilitando o nosso sistema imunológico, porque o timo produz as células de defesa, os linfócitos T, né? Então, acho que está mais do que claro que as emoções influenciam diretamente na nossa imunidade física, né? Através da glândula timo, através das alterações hormonais, né? E o contrário também, né? Se a gente está feliz, se a gente tem emoções positivas, se a gente tem alegria, satisfação, entusiasmo, a gente vai aumentar o nosso sistema imunológico, porque o hipotálamo vai identificar essas emoções positivas e vai fazer com que o cérebro, outras partes do cérebro, outras glândulas liberem hormônios do prazer, da felicidade. É tudo uma questão hormonal, né? Então essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês da questão da ligação. Ficou claro? Vocês entenderam? Vocês querem fazer alguma pergunta dessa parte? Foi uma aula, hein? Mas eu acho que eu fui didática, né? Acho que deu para todo mundo entender, mesmo quem não é da área, né? Os estudos científicos, gente, os mais recentes, né? Falando um pouquinho aí da neurociência, né? Eles mostram que o medo é a emoção que sempre teve presente na raça humana, desde sempre, né? E a gente não consegue se libertar dele, né? Toda vez que vem uma situação aí mais desafiadora, o medo é a primeira emoção que o ser humano sente. E isso são pesquisas, né, que são feitas. O medo, né, ele deixa a gente em estado de alerta. Ele deixa a gente em estado de alerta o tempo todo e ele faz com que a gente busque o estado de sobrevivência, né?
Então, o medo, ele é a emoção que vai gerar todas as outras, que está ligada com todas as outras, com a tristeza, com o excesso de preocupação, com a raiva, né? Isso são estudos que a neurociência tem trazido para a gente. E o medo, ele vai aumentar a produção de cortisol, de adrenalina, né? Diminuindo o sistema imunológico, como eu já falei antes, né? E atualmente a emoção mais presente é o medo, né? Por conta aí de tudo que está acontecendo. O medo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a ansiedade, o estresse e a depressão, que são as doenças mentais que estão aí mais em alta, né? Isso em pessoas saudáveis, falando de novo, né? Em pessoas saudáveis, não são pessoas de risco, ou pessoas mais vulneráveis, ou crianças. Pessoas saudáveis, né? E aí vai diminuir o sistema imunológico. Outro estudo, outra pesquisa aí bem legal que eu li, que eu vi, né, para passar para vocês, é que as pessoas, elas estão com mais medo de morrer do que com vontade de viver, né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é uma inversão, né, de comportamento aí, de emoções. Porque com esse medo de morrer maior do que a vontade de viver, você vai gerar várias emoções negativas e com isso vai suprimir o seu sistema imunológico. Eu acabei de ver uma notícia, estava ligada à televisão aqui antes de eu entrar, e um rapaz falando que ele descobriu no hospital, que ele internou por causa da Covid e tal, descobriu no hospital que ele era hipertenso. Talvez ele não fosse hipertenso. Ele desenvolveu a pressão alta por causa do medo, da situação que ele está vivendo dentro do hospital. É normal, né? O medo, ele paralisa, ele estagna e ele gera uma série de reações químicas no organismo que debilita o organismo. Então, assim, outras emoções e comportamentos que foram identificados nessas pesquisas, que debilitam o sistema imunológico, é o pessimismo, o negativismo, a tristeza, né, que gera a depressão, quando a tristeza ela não é trabalhada, ela não é ressignificada, olhada de uma forma diferente, ela vira uma depressão, né? A violência, então, a violência no sentido de pessoas irritadas, raivosas, com explosões, com ataques de fúria. Olha só, gente, o narcisismo entrou como um comportamento, um hábito de comportamento super nocivo para a saúde, gerando o aumento de cortisol e de adrenalina, noradrenalina no corpo. Né? O narcisismo, para quem não sabe, é aquela pessoa que tem adoração exagerada por sua autoimagem, né? O materialismo, então a ausência da espiritualidade ou o foco no materialismo, nas questões materiais, nas coisas, né? O excesso de preocupação com as coisas da matéria, né? E o egocentrismo, o egoísmo, né? Esses foram os comportamentos que mais apareceram nas pessoas que tinham imunidade baixa. E esses estudos que a gente vê por aí, né? Eles mostram o que também? Que quem cultiva, né, hábitos de vida como espiritualidade, alegria, otimismo, crenças positivas, né? Você acreditar em coisas positivas, ser otimista, acreditar que tudo vai dar certo. Empatia, pessoas empáticas que têm facilidade de se colocar no lugar do outro. A solidariedade, pessoas que são solidárias, que ajudam o outro. O amor ao próximo, eles têm o efeito contrário. Eles aumentam a imunidade emocional e física, né? Então, são estudos, isso é ciência, isso é comprovado, né? Eu não tirei da minha cabeça. Então, o que eu queria falar para vocês é
perguntar para vocês, né? Vocês podem interagir agora com a gente um pouquinho. Vocês conseguem identificar que vocês têm medo? Vocês conseguem identificar em que momento que o medo está mais presente, né? E vocês já tiveram experiências onde, quando vocês estão mais positivos, mais felizes, a saúde de vocês está melhor? E o contrário também? Então, quem quiser falar, quem quiser compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Cá, a Camila colocou sobre a insegurança, né? Se ela entraria também nessa questão que você estava falando agora. Aí eu acho que eu vou fazer, enquanto as pessoas vão falando, eu vou fazer aí uma colocação sobre a parte, né? Trazendo um pouco aí da parte da psicologia, sobre tudo isso que você falou. A insegurança a gente vai falar um pouquinho depois que a Carol falar, eu vou falar um pouquinho da insegurança, né? Que aí também a insegurança, né? Eu vou pegar esse gancho da pergunta da Camila e com um complemento do que você falou também. A Ká trouxe aí bastante coisa sobre medo, né? E aí, trazendo um pouco do olhar da psicologia, o nosso sistema emocional, ele é fruto de experiências vividas aí ao longo da nossa vida, desde lá da infância, né? E aí, não tem como a gente entrar nas vertentes da psicologia agora, né? Mas tem um estudo enorme, tem um monte de teoria, cada psicólogo vai seguir aí uma teoria. Uns falam da infância, outros já não vão olhar tanto a infância, vão olhar mais o comportamento isolado. E assim, alguns vão olhar o paciente focado no aqui e agora e trabalhar o que ele precisa daqui para frente. Enfim, né? Seja qual for a teoria da psicologia, nós temos aí o nosso sistema de emoções, o nosso sistema, ele carrega aí toda a experiência que a gente teve de vida. Experiências boas, ruins, né? Tem ao longo da nossa vida também tem a criação, tem experiências em trabalho, convívio com amigos, relacionamentos amorosos, afetivos, enfim, por aí vai. Então, esses medos, como a Camila falou, o medo já é algo que nós carregamos, né? E a forma positiva de carregar esse medo é que o medo ele serve como algo que nos limita, né? Para eu não sair por aí sem limite, para eu saber que eu estou inserido na sociedade, dentro daí eu sou considerado, dentro de um termo da psicologia também, eu estou no termo dos neuróticos, né? Dos neuróticos temos aflições, preocupações, no nosso dia a dia, uma pessoa normal, né? Nós temos o nosso medo de forma positiva que nos coloca limite, né? Eu vou planejar, eu vou pensar antes de fazer alguma coisa. Pode ser por medo, por receio, por planejamento, mas essa é a função positiva desse medo que a gente já carrega. A questão é que o medo, além de ele ser um estado de alerta, né, para essas coisas que eu falei agora, nós temos muitos estímulos. Todo o momento nós estamos com informações, lendo, ouvindo, recebendo, né, repassando, junto com o acúmulo das nossas. E aí, a partir disso, eu vou criar o meu sistema de crenças. O que são as crenças? A crença é aquilo que eu acredito. E aí eu posso ou me mover ou eu vou me paralisar diante daquela crença, né? E como a gente está falando do medo, né? Provavelmente eu vou me paralisar diante daquele medo. E aí, quando eu paraliso, eu carrego uma energia, né? Como o nosso tema fala da imunidade emocional. Eu carrego uma carga de estresse emocional muito grande, porque aí eu paraliso. O medo, né, através dessa crença que me paralisou, dessas experiências todas que eu adquiri aí, que eu criei uma crença que me paralisou, vai me causar uma insegurança. Essa insegurança vai me causar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai me causar um estresse emocional. E esse estresse emocional vai me causar mais paralisia. E essa paralisia vai me causar outros problemas. Pode ser, provavelmente, os físicos, né? Além dos físicos, também posso me tornar uma pessoa negativa, pessimista, que não consigo ver as coisas boas, ou que eu não consigo enxergar prosperidade, seja ela qual for do ramo da minha vida. Então, eu vou paralisar.
E aí, essa paralisia, o que que faz? Né, por conta desse medo. Ou eu fico muito rígido, e aí eu sou resistente à mudança, não quero saber de mudança, tudo vai me paralisar. Aquele medo vai ser para tudo na minha vida. Eu não consigo enxergar outra coisa sem ser através do medo ou da insegurança com relação à mudança. E eu vou ser rígida comigo mesma, com os outros, vou cobrar, vou me ceder, eu vou ser, é, como se diz, E muito não vai se abrir, né, Cá? Não Não vai vou se me abrir abrir. para novas experiências. Posso ser raivoso, como a Camila falou agora há pouco. Ou eu posso ser muito flexível. Se eu sou muito flexível, eu também me perco nos meus valores. Eu me perco em É. saber o que que eu gosto, o que que eu preciso, quem sou eu, para onde eu vou, né? O que eu sinto, como eu não sinto. E eu vou me influenciando pelo que eu estou vendo ao meu redor. E isso também me causa um estresse emocional. Ou eu me paraliso muito, ou eu me abro muito e fico vulnerável. E aí tudo isso vira um pacote de estresse. E aí haja coração, como a Camila comenta. A Camila é outra Camila. A Camila que está participando, não a que está falando aqui. Falou agora há pouco lá, haja coração, haja mesmo. Aí a tia Roseli também comentou, quando aperta dói, dói. Por que dói? Porque Dói. literalmente eu estou carregando esse acúmulo de coisas e que a gente não tem nem noção de quanto tempo que carrega. Por Uhum. que, né, esse tema hoje tem sido cada vez mais atual? Esse tema é um tema que existe sempre, né? Sempre existiu. É, Imunidade emocional, sempre. tem vídeos antigos, vídeos mais recentes, mas sempre esteve aí. Só que agora é um momento de que essas crenças, esses medos que me paralisam, eles começam a explodir aqui. Vem, né? Começa a vir igual fantasminha aqui na minha cabeça. Eu tô aqui parada, de repente ele pipoca ali, pipoca aqui, vem, estoura ali, pra cá, pra lá. Na convivência com a gente, na convivência com os outros, essa rotina mais intensa que a gente está vivendo agora. Então, Uhum. aparece, né? E só depois para passar a palavra para Camila de novo, colocando aqui um pouco mais de. Só para fechar um pouco esse meu raciocínio. Como eu sempre falo, e vou continuar falando em todas as vezes que alguém tiver contato comigo. O autoconhecimento ajuda muito a esse estresse emocional. Quanto Uhum. mais eu trabalho o meu autoconhecimento, melhor eu consigo controlar e identificar aquela emoção, aquele sentimento que invade, aquela emoção que aparece, aquilo que me move, aquilo que me paralisa. Então, quanto Uhum. mais eu entrar nessa ferramenta de autoconhecimento, melhor eu vou conseguir identificar essa questão da resistência, essa questão da flexibilidade, daquilo que me paralisa normalmente, né? Que é o que a gente está falando muito agora. Uhum. Alguém fez uma colocação aqui que eu li por cima, mas eu achei que... Fizeram várias. Mas agora eu li uma muito rápida, que eu não lembro quem foi. Ah, aqui a tia Meire falou sentimentos coletivos. E mais ainda, né? Aí a gente tem o nosso brilhante O mestre Jung, inconsciente coletivo. o nosso brilhante mestre Jung, que dá para fazer uma live só dele, que é um seguidor aí do Freud, um mestre na psicologia, na psicanálise, que fala dessa questão coletiva, né? O sentimento coletivo é isso que a gente está vivendo agora, é o que todo mundo sente, um aqui, outro em outro país, em outro estado, e carrega Uhum. mais o nosso sistema emocional? Carrega muito mais. É mais difícil acessar a forma da gente blindar o nosso sistema emocional? É mais difícil, né? Porque é todo mundo. Você conversa com um aqui, outro ali, né? E a sensação, o estresse emocional é parecido, é o mesmo, né? Ou cada um tá no seu, né? Porque aí tem os problemas sociais e econômicos, né? Que aí cada um também vai entrar nesse estresse por isso. Uhum. Mas, É isso aí. então, eu acho que, seguindo aí um pouco do que a Ká falou, né? Como que a gente. Por que que vira esse estresse emocional todo? Porque aí eu me torno uma pessoa carregada. Aí eu me torno uma pessoa carregada e tudo vai me explodir. Aí eu viro uma faísquinha, né? Aquela faísquinha ambulante. E quando eu vou olhar para trás, se eu parar para pensar, para analisar o que está acontecendo, eu vou me deparar com um monte de medo e um monte de crença que me paralisa e que me limita, né? Que me coloca ali naquele lugar que eu não consigo andar. Eu não sei se
alguém colocou alguma coisa aí que queira responder, ou se alguém quer fazer algum depoimento, falar, perguntar alguma coisa, né, que tá ao encontro do que eu A falei. Simone escreveu aqui: mais fácil superar e transformar quando se tem consciência do que provoca o medo, os gatilhos, né? Sim. E aí, mais em cima, a Vanessa Esteves, ela perguntou como conseguimos identificar. Então, linkando aí os dois comentários. Autoconhecimento, né? Ferramentas, recursos de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, entende esse mundo, mais a gente consegue identificar. E a gente também consegue identificar no nosso dia a dia, nos observando nas relações. Então, pegando um pouquinho do que a gente falou na live passada, nós somos interdependentes. A gente vive num mundo onde nós dependemos um do outro, inclusive para se conhecer. Numa relação familiar, de amizade, amorosa, a gente se conhece muito, só que a gente tem que estar aberto para se observar. A gente tem que estar aberto para reconhecer que a gente está aqui para evoluir, e que a gente é falho, e que a gente é cheio de erros. E que a gente tem sentimentos negativos, que a gente não tem só sentimentos positivos, né? Então, se observar nas relações, eu acho que é uma forma da gente identificar nossos sentimentos também, né? Você quer falar mais alguma coisa dessa parte, Ká? A Van Caetano colocou ali, né, como que nós duas ajudamos muito, né? Vocês duas me ajudaram muito nesse processo de autoconhecimento. E aí, Eu não li. só pegando esse gancho do que ela falou, para responder o da outra Vanessa. Mas todo mundo tem o nome igual aqui, né, gente? A Camila é a Vanessa, né? A outra Van, a Vanessa Esteves, colocou, né, como identificar, que a Camila respondeu aí. Esse processo de autoconhecimento, ele não é uma coisa assim simples. Ah, legal, vamos então nos autoconhecer e tá bom. Não é assim. Ele é um processo que é incômodo, é um processo que demanda foco, que demanda determinação, que demanda atitude, que demanda o querer, né? E aí, de repente, eu quero, e quando eu começo a fazer, eu não quero mais. Ele é um processo dolorido, porque ele vai mexer com o nosso sistema, que é o sistema emocional das experiências acumuladas e vividas. E as experiências, obviamente, nunca foram sempre prazerosas. Então, E mas não vem tem e outro vai, né, jeito. Ká? E vem e vai, é Sim. um processo que vem e vai. A gente começa o processo terapêutico, dá um tempo, fica um tempo sem ir, depois começa de novo. E assim né? Não é assim, eu tive alta da terapia, nunca mais eu vou precisar de terapia. Não, né? A gente vai sempre achar questões para trabalhar, né? Sempre, Sim. sempre. E por que fazer terapia só quando eu preciso me autoconhecer ou quando o negócio aperta, né? Eu não posso fazer Para antes, né? Para esse prevenir. autoconhecimento aí englobar tudo, né? Eu vou falar um pouquinho da paciência e da insegurança agora. Quando a gente entrar no que a Vanessa perguntou, como identificar, né? Vamos falar um pouquinho disso. A gente listou aqui nas nossas pesquisas, né, alguns itens que são centros da nossa imunidade emocional. Alguns hábitos, né, de comportamento e pensamento e algumas emoções que eu vou estar falando para vocês que podem diminuir ou aumentar a imunidade. Então vamos lá. A primeira é a fé, né? A fé está aí no ranking número 1. Por quê? Sem fé, a gente não anda, não tem ação. A fé, ela existe para a gente acreditar. E acreditar em algo maior e acreditar na gente. Né? Então, o que a gente lê muito na psicossomática, na metafísica, na neurociência, é que dependendo do nível de fé que a gente tem, a gente vai aumentar o nosso poder de ação. A fé alimenta a nossa ação. Né? Então, quando a gente está com a fé muito debilitada, muito fraquinha, não está acreditando em quase nada, tá lá, entra um pouquinho do pessimismo, né? Da negatividade, o
que acontece com a gente? A gente fica meio inativo, né? A gente não vai para a ação. Então, segundo aí algumas literaturas, a ação, ela depende da fé, do nosso nível de fé. O item número 2 é a paciência, né? Alguém falou aí paciência. A paciência, o que é? Ela está ligada à pressa, né? A pressa de quê? Por quê? Por que a gente tem pressa? Porque a gente se compara muito com os outros. A gente olha o fulano que fez aquilo, o ciclano que não sei o quê, e a gente fica se comparando. E a gente perde a paciência com a gente mesmo, né? A cobrança excessiva, né? Também a cobrança excessiva também está ligada à falta de paciência, né? Porque quando a gente se cobra demais, a gente também fica impaciente com a gente. E aí vai estar ligado a quê? A autovalorização também. Quando a gente se autovaloriza, a gente acaba tendo mais paciência com a gente. Então, o primeiro é a fé, o segundo é a paciência. O terceiro item, o terceiro centro de imunidade emocional é a paz de espírito. A paz de espírito é assim, ó. Tem pessoas que tá aqui, tem algumas pessoas que estão aqui que são assim. Pode estar explodindo o mundo lá fora, pode estar caindo terremoto, pode estar acontecendo um monte de coisa. Mas a pessoa está em paz. Ah, caiu uma árvore. Ah, tá tendo uma guerra. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Porque aí relaciona com a fé. A pessoa tem fé, a pessoa tem paciência, a pessoa se valoriza. E aí ela vai ter paz de espírito, independente do que esteja acontecendo no externo, né? Como que tá aí a paz de espírito de vocês? O Jonatas falou aqui, ó, que tudo é fast, né? Tudo é imediatismo e tudo é fast. Aí quando é tudo imediato e tudo é fast, não tem como ter paz de espírito, a né? Paciência, né? O imediatismo também tá ligado com a paciência e com a paz de espírito, né? Então, assim, em meio à guerra, você consegue manter a sua paz interior, a sua paz de espírito? Como que tá isso para você, de 0 a 10? Vão aí pensando com vocês, esses itens que eu tô falando, de 0 a 10, como que tá em vocês? A Vanessa colocou, vixe, tá negativo, né, Van? -0, né? Então, assim, a fé, de 0 a 10, a paciência, a paz de espírito, como que tá? Né? A quarta, o quarto centro de imunidade emocional. E aí o quarto, o quinto e o sexto são os pontos, né? Que vão estar ligados com os outros 3 que eu falei. O quarto é a autovalorização e a autoconfiança, que é tudo no processo de autoconhecimento, né, Carol? É o que a Vanessa falou agora, né? A gente brincou, falou, tá 0, tá negativo, né, Vana? Ela falou, não, vamos colocar um 2. A Regina colocou, no geral eu tô 6, tem gente que nem consegue mensurar, né? Mas quanto mais eu tenho esse autoconhecimento, e aí, gente, a gente tá falando aqui de uma coisa que separa um pouquinho a rotina, tá? Que a gente tá numa rotina maluca, todo mundo em casa, tem quem tem filho, cuida de filho. Sim. É para sair um pouco desse horizonte. No geral, né? A gente tá falando. A gente sabe. Não só nesse momento, né? Isso, exatamente. Então, para sair um pouco também dessa coisa do que está acontecendo agora, né? Então, no geral mesmo. Quanto eu consigo ter esse olhar e esse autoconhecimento e me permitir identificar onde eu me paraliso, aquela crença que me paralisa, aquele medo, aquela resistência à mudança, ou a inflexibilidade, né? Sim. De eu acabar indo na opinião dos outros e não reconhecer as minhas próprias necessidades. Uhum. Então, vamos voltar aqui, que faltam 15 minutos para acabar. Então, a gente está falando dos centros de imunidade emocional. O quarto, né? Autovalorização, autoconfiança, que está ligado aqui, a autoimagem, né? E a fé. Aí volta, a fé em você mesmo, acreditar em você, ter segurança, que vai gerar força de vontade para você
fazer as suas, né, alcançar os seus objetivos, realizar, né? Então, a autovalorização é você valorizar a sua história, é você valorizar quem você é, quem você foi se construindo, né? A construção que você teve de você mesmo até hoje, né? Valorizar a sua vida, valorizar o que você faz hoje para merecer amanhã, né? Então, a autovalorização entra aí como um dos pontos principais de centros de imunidade emocional. O quinto é o autojulgamento. Esse acho que é o mais complexo da gente falar, né? Porque o autojulgamento, ele tem a ver com você se sentir culpado por errar. Então, assim, qual que é a capacidade que vocês têm de aprender com os erros que vocês cometem sem se culpar, sem se depreciar? Porque a autodepreciação, ela vai levar à autossabotagem, né, Carol? O julgamento, quando eu julgo a mim mesmo, né, eu vou sempre ter o olhar de julgamento pro externo também, sempre. E aí eu Sim. tava falando disso, né, num atendimento que eu fiz outro dia. O julgamento baseado só no julgamento, né, quando eu tô lá julgando a mim mesmo ou ao outro, e eu não torno consciente disso, eu vou julgar, eu vou criar uma história em cima daquela história, eu vou criando outra história, eu vou dando resposta para essa história que eu vou criando, tanto para o meu julgamento, para o auto-julgamento e para o julgamento que eu faço externo. Então, se eu dou um lugar para esse julgamento, julguei o externo, ou o outro, ou algo. Por curiosidade, eu vou lá e falo, peraí, por que eu julguei isso mesmo? Por que eu me julguei ou por que eu julguei a situação externa? Aí quando eu dou um lugar para esse julgamento, volta para mim. Volta para mim em forma de reflexão, de consciência, mas aí eu tenho que aceitar, né? A aceitação daquilo que eu julguei a mim mesmo, ou ao outro, ou a algo, é o que vai fazer eu me sentir íntegra. Eu vou me integrar. Então, eu aceito aquilo que eu julguei em mim ou no outro, e aí torna para mim consciente. Então, eu dei um lugar para aquilo. Eu dei um lugar, eu posicionei aquele julgamento. Ah, entendi. Inclusive, aconteceu isso comigo e com a Camila hoje de manhã, numa conversa aleatória sobre um assunto aleatório. Entramos num campo de julgamento. E aí eu falei para ela, eu falei, nossa, mas eu tô falando pelo meu olhar de julgamento. E ela respondeu, sim, mas por conta disso, disso, daquilo. E ela complementou com o olhar dela sobre outra coisa. Mas nós tornamos consciente aquilo naquele momento. Nós trouxemos o julgamento, nós demos um lugar para ele. Se eu não dou um lugar para esse julgamento, eu vou me julgar o tempo inteiro e esse julgamento vai me levar sempre para um lugar de sabotagem, de limitação, e eu não vou sair daquilo. De procrastinação, né? Então, assim, você errar e não dar um lugar para esse erro, igual a Carol falou, do tipo assim, olhar para o erro, ter um olhar para o erro diferente, falar assim, poxa, tá tudo bem, todo mundo erra, né? Gratidão por esse erro, e porque assim, a partir de você eu posso melhorar. Gratidão por eu ter errado nessa situação, porque a partir daqui eu posso fazer diferente, eu posso melhorar. Porque senão a gente vai ficar se auto-sabotando, né? Se a gente olhar para o erro e se depreciar com esse erro, ter o olhar de depreciação, de culpa, a gente não vai sair do lugar, a gente vai se auto-sabotar, a gente vai procrastinar aquela mudança, né? A gente vai ficar na inércia, muitas vezes, na inação. A Ju Freitas perguntou aqui, só para não passar batido a resposta. A Ju Freitas perguntou o que é dar um lugar, né? Que ela fala. O que seria dar esse lugar? Eu falei agora. O que é dar esse lugar, Ju? É assim, você recebe. Eu julguei. Eu julguei a mim mesmo. Vamos pegar esse exemplo. Eu me julguei. E quando eu identifico que eu fiz isso, que eu dei um lugar para esse julgamento, porque eu identifiquei que eu me julguei. Então, eu olho para isso que eu fiz comigo mesmo, acolho, reconheço e falo por que eu fiz isso. Quando eu vou julgar o externo ou alguém externo, eu faço a mesma coisa. Peraí, acho que eu julguei essa situação. Eu dei um posicionamento para aquela situação externa de acordo com o meu olhar.
Então aí eu tomo para mim de novo. Por que eu fiz isso? Isso. Dar um Porque lugar é muitas, voltar para mim. porque muitas vezes também a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente está julgando. Eu tenho me deparado com várias situações nesse sentido. As pessoas, às vezes, elas não sabem que elas estão julgando uma situação, elas não sabem o que é julgar, né? Então as pessoas fazem um comentário de uma situação e elas não sabem que elas estão julgando aquilo, elas falam, não, mas eu não estou julgando. Tá, você está. De acordo com o seu olhar, você está fazendo um julgamento daquela situação ou daquela pessoa, né? Então, assim, é você ter um olhar diferente, né? É você pensar sempre assim, poxa, do ponto de vista do outro, a atitude correta é aquela. Do meu ponto de vista, a atitude correta é essa. É só um ponto de vista, né? Isso diminui também o nosso auto-julgamento. Né, Carol? Diminui. Quando a gente deixa de julgar o outro, a gente diminui o nosso auto-julgamento também, né? Você entra naquilo que nós falamos agora há pouco, né? Quando eu paro de julgar o externo ou me julgar, eu vou equilibrando. E aí eu também não entro nesse ciclo de estresse emocional. Porque tudo isso que a gente está falando é por quê? Porque isso é o que causa também o estresse emocional. A Ká tá falando aí de coisas que ameniza esse estresse emocional que a gente sente. Como não vamos nos blindar? Como que a gente vai trabalhar a imunidade emocional? Então ela falou da fé, da Uhum, paciência, da autovalorização, no julgamento, né? Então, uhum, quando eu uhum. trabalho essas coisas, e principalmente o julgamento, porque o julgamento ele acontece o tempo todo, a toda hora, a cada minuto, a cada pensamento, a cada conversa, que é o meu olhar sobre o que o outro está fazendo, o olhar do outro para o que eu estou fazendo. Isso tudo vai carregando e vai deixando o estresse emocional mais forte. Então, tem vários comentários aqui, É, né? A gente vai cair, porque a gente não vai conseguir encerrar, e aí a gente vai voltar de novo, tá? Porque eu não vou sair correndo, falar correndo as coisas que, né, Cá? É sim, ruim, né? Fazer as coisas correndo. Então, vai cair quando der 9 horas e a gente volta para finalizar e encerrar, tá? Então, vamos voltar aqui nos comentários. O É Jonathan, difícil, é, a Rose falou antes dele, né? É difícil sim. reconhecer se é julgamento ou opinião, e aí a Camila também falou qual a diferença do julgamento e do ponto de vista, né? É difícil mesmo identificar, é difícil. Eu acredito que assim, e aí o Jonatas falou, né, que é interessante a gente sempre olhar de fora, né, como uma terceira pessoa, buscando sempre uma imparcialidade na situação, mas também é difícil, a gente não aprendeu a ser assim, né? Aí a Silmara fala que a gente tem preconceitos É. estabelecidos inconscientemente, pontos de vista que já foram agregados o quê? Da nossa educação, da nossa criação, das pessoas que a gente convive, do meio que a gente vive, né? Então, assim, Tá no nosso sistema, né? Na nossa bagagem das experiências vividas, nosso sistema é emocional. isso. Então, assim, é um processo de evolução. A gente ser imparcial diante de uma situação e não olhar com interesse próprio, né? Não olhar com interesse próprio para aquela situação, ficar imparcial é um processo de evolução. É um Assim, processo. tem. Desculpa, pode falar, Cá. Não, você ia falar disso que eu tô falando? Tem vários comentários do que é a diferença entre julgar e analisar, qual que é a diferença entre julgar e se é só Do uma ponto de opinião ou um ponto de vista, vista. sim. Então eu Na ia verdade, chegar aí. eu acho que vai. Só completar aqui, eu acho que vai muito do que não tem uma resposta, sabe, fechada, porque o que a gente está fazendo aqui não é Eu uma acho que ciência fechada, né? eu acho que o que a Simone falou faz sentido, né? Analisar uma situação é bom para adquirirmos valores, né? Rever valores, Sim. né? Não, o que é bom ou não para nós. E não Mas condenar, aí, né? Sem condenar, sem principalmente. condenar. Então, o ponto de vista é assim, ok.
Você tem esse ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista, e tá tudo certo. Assim Sim. você não tá comprando o ponto de vista do outro, mas você também não tá julgando nem condenando ele por ele pensar daquela forma. Ok, somos seres diferentes, temos valores, crenças diferentes e pensamos diferentes, né? Quando eu entro no julgamento, eu vou dando a minha opinião sobre aquilo que o outro está fazendo, sobre aquilo que eu estou vendo, sobre aquele algo, e vou indo, entendeu? E aí eu vou sem limite, eu vou colocando, mas eu faria isso, eu pensaria assim, eu faria tal coisa, eu colocaria desse jeito, eu não penso assim. Né? Quando aquilo te toca, quando aquilo te move, e você fica querendo pensar como que o outro deveria fazer, como o outro deveria olhar, como o outro deveria agir. Né? Então, e aí você fica nesse looping e não sai disso, porque você se perde baseado nesse nosso sistema Uhum. emocional, nesse sistema que a gente criou, né? E entra um pouco do que... Obrigada, viu? Pode falar. E aí quando a Camila falou agora há pouco, né, do eu só aceito, ok, você é o limite entre um ser humano e outro, né? Você tá aí, eu tô aqui, você pensa assim, eu penso daquele jeito, e nós convivemos bem assim, tá tudo bem, né? Uhum. Eu falei obrigado pro meu namorado, pro meu amorzinho. Que ele falou É, pra gente falar sobre trocar a palavra culpa, ele me lembrou, porque eu sempre falo isso. Trocar a palavra culpa, né, por assumir responsabilidade. Então ninguém é culpado de nada. A gente é sim. responsável e isso traz um peso menor. Isso também libera, né, emoções e faz com que nossa imunidade emocional fique um pouco mais estável e equilibrada diante de uma situação que a gente está, né, tendo pontos de vista diferentes ou errando, né? Então você errou, uma pessoa errou. Então, assim, a gente está acostumado a ouvir falar em culpa. Não, ninguém é culpado, a gente tem responsabilidade, né? A gente se responsabiliza. E aí fica um pouco mais leve. Eu sou corresponsável, né? Eu sou responsável por uma parte e o outro E o é outro responsável é pela outra. responsável pela parte dele. Ninguém é 100% responsável, né? Por uma situação que, enfim. Aí a tia Meire falou, julgamento relaciona com crítica. Sim, né? Autojulgamento, autocrítica, Sim, né? Tá tudo relacionado. Encerrando os centros de imunidade emocional, que faltou o último, então a gente tem fé, paciência, paz de espírito, né? Autovalorização, autojulgamento, que eu sabia que ia render esse item. E alegria, o último, alegria de evoluir continuamente. Alegria de evoluir continuamente. Se a gente não tem uma perspectiva de evolução pessoal interior, a gente vai baixar nossa frequência, nossa vibração, nossas emoções e a gente não vai ter um rumo, a gente não vai ter um propósito de vida. Então, a alegria de evoluir continuamente, o que é isso? É tudo isso que a gente falou integrado. É a busca pelo autoconhecimento, é aprender com os erros sem se julgar, sem se culpar, né? É a ligação de tudo. É ter fé, é acreditar, é se autovalorizar, né? Então, esses são os centros de imunidade emocional, né? Que entra na parte de como identificar, como que a gente identifica, né, a imunidade emocional. Esses são os 6 principais, né? Então, como que estão esses centros na vida de vocês? De 0 a 10, né? Numerar esses centros. Depois eu vou fazer o resumo da live, eu vou colocar no post para vocês fazerem esse exercício, né? Que olhar vocês estão dando para cada um deles, né, Carol? E só para completar aqui a questão dessas perguntas que a Camila fez e das respostas, tudo bem, gente, não estar tudo bem também, tá? Tudo bem ser 0, ser 2, ser 6, tudo bem eu não conseguir, né? Evoluir com alegria, tudo bem se eu não conseguir, tá? Tá tudo bem. A gente o desenvolvimento é assim mesmo, sem cobrança, né? Sem autocobrança, como a Ká falou agora há pouco, né? Tá tudo bem, nós estamos aqui para isso, viu? Para ajudar, né? Seja com a live, seja em atendimento individual, tá tudo bem, não estar tudo bem,
Tá tudo bem se eu não conseguir. Uma hora eu Esse é o consigo. processo, esse é o processo. Vai cair, tá? Faltam 8 segundos. Vai cair, a gente vai voltar para encerrar, que ainda falta a Carol falar uma parte